tua palavra é luz no meu caminho, luz no meu caminho, meu Deus. Tua palavra é luz no meu caminho. Estimados irmãos e irmãs, que bom nos encontrarmos nesta quarta-feira de cinzas. Iniciamos, portanto, o tempo da quaresma, tempo bonito na igreja. Não é um tempo de obscuridade, como algumas pessoas assim se expressam. Não é um tempo de tristeza melancólica, mas é um tempo de expectativa. É um tempo de seguir os processos indicados por Deus. Jesus, que veio a este mundo, se encarna, trazendo uma proposta de vida. O mundo interpreta como sendo de morte. O mundo esperava um Deus glorioso, um Deus todo-poderoso, poderoso no sentido humano. E Jesus se apresentou como um servo humilde, como aquele que veio para servir e não para ser servido, como aquele que veio desafiar as autoridades do seu tempo com o anúncio da paz. Jesus tem como arma a paz e o amor. A campanha da fraternidade deste ano, que hoje também iniciamos, traz como tema justamente este: fraternidade, diálogo, compromisso de amor. E traz como lema: Cristo é a nossa paz. Do que era dividido, fez uma unidade. Efésios 2,14. A paz está no DNA de Jesus. E por isso Jesus zela por este princípio de amor. Quaresma, 40 dias. 40 dias de expectativa, 40 dias de testemunho, 40 dias de busca de aperfeiçoamento. Jesus nos convida na quaresma a darmos passos, a olhar para nossas gavetas da vida, ou as mochilas que carregamos nas costas, que muitas vezes enchemos de tantas coisas que não usamos, tantas coisas que nos prejudicam. 40 dias da quaresma é tempo de fazer uma reciclagem, de retirar tudo aquilo que em nossas gavetas não são úteis para nós, tudo aquilo que eu não uso mais, tudo aquilo que não tem utilidade para mim, tudo aquilo que em vez de me ajudar me prejudica. Isto nós não conseguimos somente com a nossa boa vontade, somente com o nosso desejo de querer retirar o que não presta. Só é possível com o auxílio da graça de Deus. Só é possível com esta presença constante de Deus. E é nesse contexto que o Evangelho desse dia nos ajuda a orientar de como devemos fazer esse tempo quaresmal. Começa o Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo de 1 a 6 e de 16 ao 18. Começa com um imperativo de Deus. Ficai atentos para não praticar a vossa justiça na frente dos homens só para serem vistos por eles. Ficai atentos para não praticar a vossa justiça só para serem aplaudidos, só para serem reconhecidos. É perigoso esta atitude, pois alguns já tentaram desta forma. E Jesus conhece aqueles que já assim fizeram e não tiveram êxito. Mas pelo contrário, Jesus os chama de hipócritas, aqueles que assim se comportam. Como os políticos que sobem num palanque e lá apresentam seus projetos fictícios para receberem aplausos. Jesus não recomenda este caminho para nós.
Mas, pelo contrário, o caminho que hoje nos indica Jesus é este que agora o Evangelho vai nos escrever. E são 3 os caminhos ideais que nos levam a Deus e que nos aproxima daquele caminho que ele chegou, a cruz, mas não ficará na cruz. Por isso a quaresma não é tempo de adorar a cruz, é tempo de adorar o Cristo ressuscitado, pois ele vai ressuscitar. O aleluia está além do Calvário. Jesus não fica na cruz. A cruz é um passo para a vida eterna. A cruz é um processo apenas. Um processo que o fará chegar à vida eterna. Portanto, a cruz não é o fim. A cruz é apenas um meio. Então não podemos fazer como alguns por aí, que montam até a capela da cruz. Nós não somos adoradores de cruz. Adoramos Jesus Cristo, aquele que ressuscitou, e que todo ano nós recordamos o processo que o leva à ressurreição. E assim nos ensina o Evangelho de hoje, que o primeiro caminho que nós somos convidados para fazer esse processo é o caminho da caridade. Quando deres esmola, não toques a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas. Mas pelo contrário, diz Jesus, que a tua mão esquerda não saiba o que faz a tua mão direita. Ou seja, devemos dar esmola, sim. Devemos exercer a caridade, sim. Mas que esta não seja para elogios a nosso respeito. Para que venhamos a aparecer e sejamos, portanto, elogiados, aplaudidos porque demos uma cesta básica, porque visitamos alguém que está doente, que precisa de uma palavra de conforto. Não. Tudo isso fazemos debaixo dos olhos de Deus, somente. E não sob os olhos humanos, de forma alguma. O segundo passo que devemos dar de Jesus, caminho que devemos trilhar, é o caminho da oração. A oração, ela é necessária, muito necessária para nosso processo de fazer o caminho que fizera Jesus. Contudo, diz Jesus, esta oração não pode ser um meio para aparecer, rezar nas esquinas, rezar o texto para que as pessoas digam, olha como ele é uma pessoa mariana. Não. A nossa oração deve ser uma oração silenciosa e oculta. Quando orardes, entre no teu quarto, fecha a tua porta e ali fica sós com o Pai. O que significa entrar no quarto e fechar a porta? Significa que a oração não é uma metodologia exterior. Para mim rezar, não é preciso eu ir na praça para as pessoas virem eu rezar. A oração é um convite ao meu interior. Ou seja, a oração é um convite para mim voltar ao meu ser interior. A oração nada mais é do que um retorno à minha essência. Um retorno ao silêncio natural de todo ser humano. Por isso, entra na tua casa, entra no teu coração e ali sinta a presença de Deus. Esta é a oração verdadeira. O nome desta oração é meditação. Precisamos meditar. Quando diz Jesus, entra no teu quarto, fecha a tua porta e fica sós com o Pai, ele está dizendo, entra no teu coração e aí fica sós em silêncio, ouvindo a voz de Deus. Nada mais do que ouvindo o mantra que mentalmente nós repetimos na nossa meditação. O último passo que Jesus nos orienta para viver bem a quaresma é a prática do jejum. O jejum não como uma forma de aparecer mais uma vez, mas o jejum como um ato, um processo que consiste e se dá entre você e Deus. Lave o rosto, não faz como os hipócritas que ficavam sem banhar, sem cortar o cabelo, para dizer que estava jejuando. Não. Alegre. Vislumbre a felicidade.
aquilo que nasce de dentro. Ou seja, o jejum é fruto da oração. E a oração nada mais é do que um voltar para dentro de si. E o jejum é você externar aquilo que você experimentou dentro de você, Deus mesmo. E o jejum é uma forma de rezar, onde você entra em sintonia com Deus através do seu ser físico, do seu corpo. Ou seja, a abstinência de alguma coisa que necessariamente não deve ser só alimento. Você pode fazer jejum de tantas coisas que eu esteja viciado. E eu vou descobrir aquilo que eu estou viciado nesse momento e vou fazer jejum deste vício. Isto é jejum. Jejum não é somente você deixar de fazer uma refeição ou duas. Jejum é você dizer não àquilo que você se tornou escravo. Por isso, tudo isso depende da nossa disposição para com Deus. Caríssimos, desejo uma quaresma cheia da presença de Deus. Que você faça esse processo bonito, olhando para Jesus que ressuscita e que vence a morte, aniquila o pecado e nos apresenta a beleza que é a vida da sua exuberância. Que o Senhor nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Não esqueça de deixar o seu like, se inscreva em nosso canal, compartilhe esse nosso trabalho com seus amigos. Gratidão.